Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, aprendendo, compartilhando a palavra, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês por estarem sempre aqui, pela companhia, e que tudo que a gente faça, a gente nunca esqueça que é para a honra e para a glória de nosso Deus, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele nos ensina hoje, segunda-feira, 24 de abril. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Lucas 2:45. Nós também podemos enfrentar isso. Os conflitos têm se infiltrado na vida de nossa igreja. É bem verdade que a igreja hoje é a igreja militante, mas, como tal, a sua guerra deve ser para promover a verdade revelada e a santidade divina, e não as brigas internas e as disputas carnais. Lemos em Lucas 2 que uma vez José e Maria perderam Jesus. E onde foi que eles o perderam? No lugar mais improvável de todo o mundo, no templo. Já vi muitas pessoas perderem Jesus na igreja. Já vi muitos perderem na disputa de quem seria o regente do coral, de quem tocaria o órgão, de quem seria o diácono ou quem seria o pastor. Sim, por sermos humanos, mesmo sendo cristãos, é fácil perdermos Jesus de vista até na igreja. Bom, queridos, como sempre, um grande ensinamento de Billy Graham, hoje ele chamando a nossa atenção para que a gente não perca Jesus de vista, perante os percalços aí da vida, colocando as coisas que não têm importância, não tem grande importância, não tem por que a gente querer exigir tais coisas e tirar o foco, do que tem que realmente ser o foco na nossa vida, que é Jesus. Então, que a gente ore pedindo a Deus, que a gente nunca perca o nosso foco, que é Jesus, e que a gente não se contagie, com outras coisas, às vezes coisas que não têm grande importância, como eu disse, e a gente daí dá mais importância a isso do que continuarmos na presença de Deus. E isso sim que é importante, que a gente nunca então perca Jesus de vista. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ele diz o seguinte: aprenda a viver, escute a sabedoria, viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Amém. Bom, queridos, aqui Tiago, nos ensinando. Tiago, ele era irmão de Jesus, e só que ele não dizia para ninguém isso. Ele tinha, a gente sabe que ele tinha vergonha, vergonha de falar que ele era irmão de Jesus, e ele só mudou essa opinião, ele parou com essa de esconder que era, aliás, de sentir vergonha, de dizer que era irmão de Jesus, somente quando Jesus ressuscitou, que daí ele realmente soube que tudo que Jesus havia dito, que tudo que Jesus havia falado era realmente verdade, que Jesus não era um farsante como ele pensava, ele e outros membros da família também. Então, depois disso, mesmo ele reconhecendo que Jesus era, que Jesus é quem é, mesmo assim ele não dizia para ninguém que ele era irmão de Jesus. Aí ele não dizia porque ele não queria tirar vantagem disso. Então, aí mostra o caráter que Tiago tinha. E aqui ele nos ensina viver com sabedoria. Então, ele começa falando que a gente tem que aprender a viver e escutar a sabedoria. Então, que a gente ore, que a gente clame a Deus, que a gente sempre peça sabedoria para que a gente consiga, com a sabedoria, conduzir nossa vida de uma maneira
que nos leve a uma vida plena, uma vida serena e uma vida que agrade ao nosso Deus e que a gente daí viva com humildade, né? Ele continua, e viva com humildade. Então que a gente nunca perca a nossa humildade, né? Que a gente nunca perca a gratidão por tudo que nós temos na vida, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus vai fazer ainda, né? A gente tem a certeza disso, a gente tem a certeza das bênçãos de Deus, dos projetos de Deus para cada um de nós. Então que a gente viva isso, sempre viva o nosso dia a dia com gratidão, com fé, com esperança e com certezas, né, de que Deus proverá todas as nossas necessidades. Então que a gente tenha fé e mostre essa fé em todos os dias da nossa vida, em todas as fases que a gente passar pela vida, as fases boas, as fases ruins, as turbulências, que sempre a gente mantenha essa esperança, essa fé e que a gente viva com humildade e com gratidão. Depois ele continua, o que conta é como você vive, não o que você fala. Realmente, né, é claro, a gente falar, como dizem, né, falar até papagaio fala, a gente ouve isso muitas vezes. E realmente, né, não adianta a gente falar uma coisa, pregar uma coisa e viver, né, na prática completamente diferente daquilo que a gente fala. Então que isso, né, realmente é uma coisa errada, uma coisa que não nos leva a nada, que não agrega nada na nossa vida. Então que a gente, né, por querer viver uma vida, né, com sabedoria, viver com sabedoria sempre, então que a gente fale o que a gente faz, que a gente viva o que a gente pregue, que a gente não iluda, né, as pessoas e não iluda a nós mesmos, né, achando que a gente está certo, então que eu posso falar uma coisa, mas fazer outra, e que longe de todos, né, então eu posso fazer o que eu quiser, só que a gente não pode esquecer que por mais longe que a gente esteja de todos, nós estamos perto de Deus e Deus vê tudo, né, Deus sabe até as nossas intenções. Então não adianta querer esconder as coisas de Deus, né, que isso é um grande erro, né? Então nós estamos falando de se viver com sabedoria. Então os erros têm que estar fora, é claro, da nossa vida com sabedoria. Depois ele continua dizendo que ambição de espírito não é sabedoria, né? A ambição em si não é sabedoria. A ambição é quando a gente põe as coisas materiais, o dinheiro, as coisas palpáveis acima da nossa dignidade, acima do nosso caráter. Então, uma pessoa que é ambiciosa, a pessoa fica cega, né? Ela quer aquilo, ela quer conquistar aquilo, e daí ela não vê, né, as outras coisas, não vê outras pessoas, ela esquece das coisas espirituais, pondo as coisas materiais em primeiro lugar. Então isso é um grande erro e ele ensina aqui, né? Ambição de espírito não é sabedoria. Então viver com sabedoria é viver uma vida reta, viver uma vida plena, uma vida serena, uma vida nos mandamentos de Deus, uma vida temendo a Deus, uma vida de oração, uma vida que a gente realmente agrade ao nosso Pai. Então, hoje, queridos, né, que a gente pare um pouquinho, que a gente reflita se estamos realmente vivendo com sabedoria, né? A sabedoria, a gente sempre diz, né, que a sabedoria é uma coisa que a gente conquista, né, aos poucos, né? A sabedoria, ela, com a vivência, nós vamos tendo mais sabedoria, vamos conquistando a sabedoria, vamos aumentando a nossa sabedoria, e o que a gente tem a fazer é orar também a Deus, é claro, pedir que Ele nos dê sabedoria, e recebendo a sabedoria pela nossa vivência, pela nossa experiência dada por Deus também, que a gente use daí a sabedoria no nosso dia a dia, no pensar, no agir, no falar, no decidir, no escolher, que a gente sempre use a sabedoria, que a sabedoria faça parte do nosso dia a dia, que a gente viva intensamente, mas com sabedoria e com humildade, sempre com gratidão, tá bom, queridos? Que a gente ponha
a sabedoria como uma conquista nossa e que a gente não esqueça de andar também sempre na gratidão e na humildade, né? Dessa forma, teremos uma vida que agrada ao nosso Deus em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então a reflexão hoje é essa, né? Você está vivendo com sabedoria? Pense bem, né? Como eu sempre digo aqui, se achar que não, que a gente sempre, é lógico, a gente sempre tem tempo, ainda temos tempo de aparar as arestas, de acertar o nosso rumo, de ver se estamos realmente saindo fora do nosso foco, perdendo o nosso foco, como nós falamos aqui hoje na pregação de Billy Graham, que a gente não perca o foco, que a gente não perca Jesus Cristo de vista. Então, andar com sabedoria é isso, é juntar tudo isso que nós dissemos aqui e usar no nosso dia a dia, tá bom, queridos? Então, reflita sobre isso hoje, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que está começando, que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe as nossas decisões, as nossas escolhas, para que elas realmente nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, queridos, deixe aqui o seu recado, deixe a sua pergunta, a sua sugestão. Quero agradecer mais uma vez, estamos começando a semana com 213 seguidores, mais um seguidor agora, esses dias também. Essa semana foram 4 seguidores novos, eu fico muito feliz, agradeço. Já disse uma vez aqui que eu não falo o nome dos novos seguidores, porque para mim aparece alguns, não aparecem outros. O celular não me dá muitas ferramentas para que eu possa ver todos que entraram, saber quem realmente está me seguindo. Isso com o tempo, né, melhorando, se Deus quiser, daí eu vou ter acesso, vou ter ferramentas melhores, daí eu passo a dizer o nome de cada seguidor novo, que para mim é com grande prazer que eu recebo, e digo aqui, né, fique à vontade, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom, queridos? E a nossa oração para hoje é a seguinte, oração do dia. Senhor, não permitas que eu te perca de vista na correria do dia a dia. Amém. Bom, queridos, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, se o nosso Pai permitir, estarei de novo com vocês aqui, divulgando a palavra, semeando, e conto com a sua presença, que engrandece demais esse nosso encontro aqui todas as manhãs. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.